Olá, vamos começar a nossa aula sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º. Então, vamos lá. Essa aula que você está assistindo, na verdade, você já viu uma aula anterior que fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Então, a aula dos direitos e garantias fundamentais, que é uma aula introdutória, ela vai dizer que os direitos e garantias fundamentais correspondem ao título 2 da Constituição, que é dividido em 5 capítulos, ok? Aí nessa aula eu falo o que é direito, o que é garantia, falo das gerações dos direitos e garantias fundamentais, enfim, a gente faz a introdução. E agora eu vou entrar no capítulo 1. Só que eu já avisei para você na aula anterior que eu divido esse assunto por tópicos, né? Os direitos e deveres individuais e coletivos é um assunto grande, então eu estou dividindo por tema, e essa aula aqui é a introdução desse tema. Então a gente vai ver aqui o artigo 5º caput, quem são os destinatários do artigo 5º, a gente vai ver os parágrafos do artigo 5º, enfim, é a parte introdutória dele, tá bom? Só para a gente saber o que a gente vai trabalhar. E aí eu já vou abrir para você, tá aqui a capinha, direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1, introdução, certo? E aí a gente já vai começar a trabalhar esse dispositivo. Deixa eu anotar logo aqui para você que esse direitos e deveres individuais e coletivos é o capítulo 1, o famoso artigo 5º, não é? Mas de quê? Do título 2 da Constituição, ok? O nome desse título é Direitos e Garantias Fundamentais. A gente já sabe que o título 2, Direitos e Garantias Fundamentais, ele tem 5 capítulos, e o que a gente está estudando agora, a gente começa a estudar o capítulo 1, tá bom? Então, vamos lá. A Constituição, o que eu anotei aqui para você? A Constituição estabelece, a Constituição de 88 estabelece expressamente não só os direitos dos indivíduos, mas também dos grupos sociais. Por isso que a gente fala direitos individuais e coletivos. Na aula anterior, eu diferenciei para você o que é direito individual, o que é direito coletivo, o que é direito difuso, o que é direito social, o que é direito de nacionalidade. Se você clicou direto nessa aula, volta na aula anterior, porque ela é importante, tá? Então, aqui a gente está dizendo que a Constituição não só estabeleceu os direitos dos indivíduos, mas também dos grupos sociais, os denominados direitos coletivos, ok? Aqui, então a gente tem direitos individuais e direitos coletivos. E, conjuntamente, estabeleceu os deveres fundamentais. Aí a gente tem o nome do capítulo, né? Direitos e deveres, direitos esses individuais e coletivos, deveres esses individuais e coletivos, tá bom? Lembrando que os direitos e deveres individuais e coletivos são espécies do gênero direitos e garantias fundamentais. Na verdade, a gente tem muita coisa nessa aula que a gente só confirma o que a gente já trabalhou na aula anterior, tá bom? Vamos lá. Direitos individuais e coletivos explícitos. Eu também já trabalhei na aula anterior com você, que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição diz que os direitos e garantias fundamentais expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime que o Brasil adota, o regime democrático, de princípios que o Brasil adota, vários princípios, eu até anotei no exemplo da aula anterior, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio clássico e bem abrangente, e dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, aqui eu vou reforçar o que eu falei na aula passada, tá? Então, vamos lá. Os direitos individuais e coletivos são considerados explícitos, tá? A gente tem explícito e implícito. Explícitos quando expressamente previstos no texto constitucional. Por exemplo, todos assegurados no artigo 5º e incisos. Se está lá expresso, explícito, é um direito individual e coletivo explícito, óbvio, tá? Todavia, há direitos individuais e coletivos explícitos em outros dispositivos constitucionais. A gente já tinha falado isso na aula passada, que há direitos e garantias fundamentais pulverizados em toda a Constituição. É claro que a gente não vai estudar direitos e garantias fundamentais que estão fora do teu conteúdo programático,
ok? Mas a gente tem que saber disso, porque o artigo 5º nos dá essa mensagem. Então, todavia, aqui lendo, há direitos individuais e coletivos explícitos em outros dispositivos constitucionais. Aí eu trago um exemplo para você, como, por exemplo, os contidos na proibição aos entes federativos de estabelecer tratamento desigual entre brasileiros, que está lá no 19, inciso 3. Olha só, 19, inciso 3, não é artigo 5º. 19, inciso 3, sabe o que é? É a organização do Estado. O 19 fala das vedações aos entes federativos. É vedado a União, Estado, Município e Distrito Federal, perseguir igrejas, constrangê-las, manter com elas relação de dependência ou aliança, salvo as colaborações de interesse público. É vedado também recusar fé aos documentos públicos. E o inciso 3, é vedado criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Ora, eu, Karina, brasileira, tenho um direito fundamental previsto fora do artigo 5º, olha só, tem um direito individual e nós, né, temos um direito coletivo de não sermos tratados de maneira diferente por lei federal, estadual, municipal ou distrital. Só a Constituição Federal pode estabelecer distinção entre a gente. Entendeu o raciocínio? Então, isso é um direito fundamental nosso, um direito individual, se eu pensar só em mim, ou um direito coletivo, se eu pensar em mim e em você, ok? Que não está no artigo 5º. Ele é explícito na Constituição, mas está fora do artigo 5º. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos seguir. São, assim, considerados os expressamente previstos no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Eles são explícitos. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e todos os demais direitos previstos no texto constitucional decorrente desses direitos fundamentais básicos. Então, quando você fala, por exemplo, do direito à vida aqui... Opa! Às vezes a minha canetinha corre. Aqui... Quando eu chego lá no artigo 225 e falo sobre meio ambiente, lá no artigo 225, só para usar um exemplo, a gente está falando do direito à vida, porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida humana, direito das presentes e futuras gerações. É explícito? É porque está na Constituição, e não necessariamente no artigo 5º. Quando eu falo aqui do direito de igualdade, está no artigo 5º. Mas quando eu falo aqui do direito de não ser tratado, não ser criada distinção entre brasileiros, do artigo 19, inciso 3, eu estou falando também de igualdade. É direito explícito, direito individual ou coletivo explícito, e não está no artigo 5º. Tudo bem? Então vamos lá, vamos passar adiante. Aí a gente vai falar agora dos direitos individuais e coletivos implícitos. Ok? Olha aqui, implícitos, tá? A Constituição admite a existência de direitos individuais e coletivos implícitos, cujo reconhecimento decorre da interpretação. Cujo reconhecimento decorre da interpretação do texto constitucional. Ele não está no texto constitucional, mas ele decorre da interpretação do texto constitucional. Entendeu? Então, vamos lá. Este entendimento é evidenciado pela leitura do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Eu já explorei isso aqui com você na aula passada, tá? Mas ele é importante, por isso que eu repito, porque aqui a gente vai fazer uma outra abordagem, né? Vamos lá. Que reconhece a existência de outros direitos e garantias fundamentais, abre aspas, decorrentes do regime, certo? Do regime... e dos princípios adotados pela Constituição da República Federativa do Brasil ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, regime democrático, certo? Princípios, vários deles, certo? E tratados internacionais que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, reconhece direitos e garantias fundamentais. E quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos estão dentro dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, direitos e garantias fundamentais fora da Constituição
Federal de 88, tá bom? Ainda aqui, à luz do parágrafo 2º, o rol dos direitos individuais e coletivos expostos na Constituição, né, nem só no artigo 5º, na Constituição inteira, ele é o quê? Exemplificativo. Eu já falei para você também isso na aula passada, tá? Isso aqui não é novidade, não. Já que outros direitos da mesma natureza podem decorrer de tratados, princípios e do regime adotados pela Constituição. Tranquilo. Aí, vamos falar da efetividade dos direitos individuais e coletivos. A efetividade dos direitos individuais e coletivos está no parágrafo 1º do artigo 5º. Então, falamos do parágrafo 2º, tá? Já falamos, agora vamos falar do parágrafo 1º. Tá aqui, olha. O que diz o parágrafo 1º, tá? Abra uma Constituição aí. É bom que você tenha uma Constituição aberta, dá um pause aí no vídeo, dá uma abertura aí num texto da Constituição, para você ir acompanhando o que eu estou falando aqui. Porque apesar de eu ter colocado os dispositivos da Constituição aqui, eu coloquei de uma outra forma, tá? Que é a Constituição, letra da lei, lei seca, você consegue, né? Com facilidade. Então, vamos lá. Ok, abriu? Deu pause aí? Vou esperar. E aí a gente vai continuar aqui. As normas definidoras... Assim, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele diz assim, por isso que eu pedi para você abrir uma Constituição. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. É o que está escrito aqui, olha. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, possuem aplicação imediata. Aí a gente vai dizer assim, o que significa isso? Vamos lá. O que significa dizer, no entendimento de José Afonso da Silva, eu trouxe um doutrinador aqui para você, que possuem os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos jurídicos que elas regulam. Quando a gente diz que tem aplicação imediata, meu amigo, minha amiga, significa dizer que as normas que definem direitos e garantias fundamentais, elas podem ser praticadas, aplicadas, utilizadas desde o dia 5 de outubro de 88, que é quando a nossa Constituição foi promulgada e publicada, ok? Entendeu o raciocínio? Significa dizer que essas normas elas não dependem de uma condição, de um evento, de uma confirmação para elas poderem exercer efeitos jurídicos, ok? Certo? Como diz aqui José Afonso, possuem os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos jurídicos que elas regulam. Isso é o comando da Constituição. Agora, a prática é um pouquinho diferente às vezes, tá? Vamos ver aqui, olha. José Afonso nos esclarece com a seguinte assertiva. A aplicação imediata prescrita no artigo 5º, parágrafo 1º, significa que as normas são aplicáveis, olha só, as normas são aplicáveis na medida do possível, até onde as instituições do Estado oferecem condições para o seu atendimento. Ok? De novo, eu vou fazer uma referência aqui à nossa aula anterior, tá? Aquela introdução aos direitos e garantias fundamentais. Tá? Vou já fazer a referência a ela. E no caso do não atendimento, o Poder Judiciário pode ser acionado para, no caso concreto, tá? No caso concreto, aplicá-las segundo as instituições disponíveis. Cabe ao Poder Judiciário tornar efetiva a norma constitucional, tutelando o direito do polo ativo e garantindo o efetivo exercício deste direito. Ok, deixa aqui que a gente vai voltar para cá, falando do Poder Judiciário. Decorre deste pensamento a figura do mandado de injunção. Não sei se eu... Peraí, mandado de injunção. Não sei se você já estudou isso, mas o mandado de injunção, ele é uma novidade da Constituição Federal de 88. Ele não existia em constituições anteriores, ok? Vamos lá. Decorre deste pensamento a figura do mandado de injunção, que cumpre seu papel, regulado pela Lei 13.300 de 2016, garantindo o exercício dos direitos fundamentais previstos na Constituição, ainda não regulamentados, e com seu exercício inviabilizado por ausência de norma regulamentadora, ok? Vamos lá, deixa eu parar aqui para comentar com você. Bem aqui, olha.
Quando a gente diz que as normas são aplicáveis, né, têm aplicação imediata, significa dizer que elas têm aplicação imediata desde o dia 5 de outubro de 88, conforme as instituições disponíveis, certo? Conforme as estruturas disponíveis. Então, quando a gente diz assim, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Quando a gente diz isso, artigo 5º, inciso 11, esse dispositivo, meus amigos, ele tem aplicação imediata e ele, por si só, já é capaz de gerar efeitos jurídicos concretos, ok? Acontece que tem incisos, tem artigos, tem dispositivos da Constituição que precisam de uma regulamentação. Então, eles continuam tendo aplicação imediata, mas a natureza daquele inciso ali, daquela linha, daquele parágrafo, pede uma regulamentação. E aí a gente pode colocar como exemplo, eu até tenho ele aqui nessa aula, a lei de greve já, o direito de greve do servidor público. É assegurado ao servidor público, civil, é claro, e não o militar, é assegurado o direito de greve nos termos de lei específica. Nos termos de lei específica, a casa asilo inviolável não é protegida como asilo inviolável nos termos de lei específica, ela é protegida como asilo inviolável desde que o texto da Constituição foi promulgado e publicado. Já a greve do servidor público depende de lei específica, entendeu? Mas como tudo tem, todos os dispositivos da Constituição que falam sobre direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, o nosso Constituinte criou o mandado de injunção justamente para isso. Tá? E agora está aqui, olha, agora eu vou falar do mandado de injunção. O mandado de injunção é justamente o remédio constitucional que assegura, certo? Isso é a nossa próxima aula. Quando terminar esses pontos iniciais do artigo 5º, o último ponto do artigo 5º, já separado, eu gosto de separar os assuntos, é o assunto remédios constitucionais. Quando eu trabalho remédios constitucionais, eu trabalho com você o mandado de injunção. Então, quando a gente estuda o mandado de injunção, ele foi criado justamente para garantir essa aplicação imediata de direitos que dependem de regulamentação, quando o Congresso não regulamenta, por exemplo, entendeu? E aí eu vou falar para você, que está até anotado aqui, de uma doença jurídica cujo remédio que pode sanar é o mandado de injunção, de uma doença jurídica chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Está anotado aqui, já vou ler para você. A síndrome da inefetividade das normas constitucionais, ela vem atingindo as normas constitucionais desde constituições anteriores, ok? E aí o que acontece? O que é essa doença? O que é essa síndrome? O dispositivo constitucional está lá, diz um direito, bonito, mas aí o legislador infraconstitucional nunca regulamenta esse direito. Quando ele passa uma vida inteira sem nunca regulamentar esse direito, aquela norma ali, aquela norma constitucional, ela sofre do que a gente chama de síndrome da inefetividade da norma constitucional. Ela existe, ela está bonita lá, ela diz o direito, mas ela é inefetiva. Então, quando eu anotei aqui para você que o mandado de injunção é novidade da Constituição de 88, foi porque o Constituinte de 88 quis acabar com essa síndrome. E aí ele criou o mandado de injunção, entendeu? Por quê? Porque quando eu tenho um direito fundamental previsto na Constituição e eu dependo de regulamentação para poder exercer esse direito, ou seja, esse direito tem aplicação imediata, mas eu dependo de regulamentação para exercer esse direito. E a regulamentação não vem, eu posso ajuizar um mandado de injunção para o juízo, para o Poder Judiciário, que por isso eu deixei aqui, olha, lembra que eu falei que a gente ia voltar a falar do Poder Judiciário? Se eu não consigo na prática exercer o direito, eu vou para onde? Eu vou para o Poder Judiciário. E aí o Judiciário vai ter que decidir, entendeu? E vai decidir conforme a Constituição, concedendo a mim, através de uma sentença, de um acórdão, se for um tribunal, concedendo a mim o exercício do direito. Vamos lá. Vou ler de novo essa parte aqui do mandado de injunção. Decorre deste pensamento a figura do mandado de injunção, que cumpre o seu papel, regulado pela Lei 13.300, garantindo o exercício, ok, de direitos fundamentais previstos na Constituição, ainda não regulamentados e com seu exercício inviabilizado por ausência de norma regulamentadora. Então,
o mandado de injunção ele dá aplicação imediata que o Constituinte ordenou e que o nosso legislador infraconstitucional não cumpriu, entendeu? Ainda neste sentido, próximo parágrafo aqui, temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Que também tem essa finalidade, olha, regulada pela Lei 12.063, de 2009, que, junto com o mandado de injunção, cumprem um papel de combater o quê? A síndrome de inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada, ok? A única questão é que aqui o mandado de injunção, você pede para exercer o direito e o juízo atende o pedido. Na ADI por omissão, ADI por omissão, ok? O STF declara a omissão inconstitucional. Então, na prática, inconstitucional. O MI, o mandado de injunção, ele tem o efeito mandamental, não é? Ele garante o exercício do direito. Ele tem o efeito mandamental. A ADI por omissão ela tem um efeito mais político, né, de pressionar o poder omisso, né, porque é apenas declarada a inconstitucionalidade da omissão. Mas os dois aqui atendem a essa função de combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Vamos lá, continuando. O primeiro é instrumento de garantia efetiva, está aqui. O primeiro quem é? Mandado de injunção. Garantia efetiva do exercício do direito fundamental, no caso concreto, enquanto que a segunda, a ADI por omissão, é instrumento de pressão contra o legislador omisso. Está aqui, ok? Tudo bem? Vamos lá. Concluindo, o autor afirma, José Afonso da Silva, né, que aquelas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais de primeira dimensão, lembra da aula passada, de primeira dimensão, que exigem uma conduta negativa do Estado, é só o Estado declarar que todo mundo é igual, lembra da aula anterior? Então vamos lá. Que exige uma conduta negativa do Estado tem aplicabilidade imediata, pois não dependem de norma regulamentadora para que possam permanecer, para que possam ser plenamente exercidas. Aí eu coloquei agorinha, o exemplo do artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, enfim, é essencialmente um direito de primeira geração, ou de primeira dimensão. Não precisa de regulamentação, ok? É só todo mundo respeitar, incluindo o Estado, aquele direito previsto no artigo 5º, inciso 11. Agora, continuando aqui, lendo. Mas aquelas normas definidoras dos direitos sociais, que são direitos fundamentais, culturais, que são direitos fundamentais, econômicos, que são direitos fundamentais, que são direitos de segunda dimensão, ou segunda geração, ok? E dependem de ação positiva do Estado, olha só, aqui é diferente. Dependem de ação positiva do Estado, podem apresentar obstáculos na sua aplicabilidade imediata, pois dependem de instrumentos normativos ou jurídicos que possibilitem a sua aplicação. Foi o que eu comentei com você também na aula anterior, na introdução dos direitos e garantias fundamentais, que quando são direitos de segunda geração, o Estado tem que agir, tem que ter as ações afirmativas, gasta dinheiro, tem que ter política pública, tem que ter projeto de lei, enfim. E nesse caso, às vezes é mais difícil você ver na prática a praticidade desse direito, mas o Constituinte não quer saber. O parágrafo 1º disse que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá bom? Vamos seguir. Um exemplo clássico é o direito de greve dos servidores públicos, direito social por natureza, e que demanda uma atuação positiva do Estado em legislar sobre o referido direito, previsto no artigo 37, inciso 7 da Constituição. O direito de greve do servidor público civil, ainda não regulamentado, ele é de
78 e ele ainda não foi regulamentado, tá? Tem aplicabilidade imediata? Tem, está garantindo um direito, está declarando um direito fundamental, sofrendo de quê? Da síndrome da inefetividade da norma constitucional. O STF já se manifestou em diversos, não foi só um, não, foram diversos mandados de injunção e determinou a aplicação da lei de greve. Essa lei aqui, olha, a Lei 7.783 de 89, é a lei de greve do seletista, do empregado privado, ok? Mas até que seja feita a lei de greve do servidor, o Supremo mandou aplicar essa lei, tá? Até que matéria seja regulamentada pelo Congresso. Ok. Aí aqui eu coloquei para você duas jurisprudências, tá? Então vão ser 3 slides, eu não vou explicar tanto, vou só marcar, fazer uma leitura e marcar os pontos de destaque aqui, olha. Direito de greve dos servidores públicos civis, é do civil, tá? Porque o militar é proibido o direito de greve. Evolução do tema da jurisprudência do Supremo. Apesar das modificações implementadas pela emenda 19 de 98, quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a lei ordinária específica, porque antes se exigia lei complementar para regulamentar a greve do servidor. E a lei complementar é uma lei mais difícil de ser aprovada. Então, a emenda 19, lá em 98, ela mudou para uma lei ordinária específica, tá? A lei ordinária é mais fácil de ser aprovada. Então, apesar disso, observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com os imperativos constitucionais, ou seja, a Constituição mandou e até agora ninguém regulamentou. É isso que o Supremo quer dizer aqui. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, ou seja, incluindo o servidor público, né? Porque servidor público é um trabalhador, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. Então, o Supremo está vendo aqui a omissão do Legislativo e ele reconhece que o Supremo não vai agir só quando o Legislativo legisla errado, mas quando ele não legisla, e isso também é um erro, tá bom? Vamos seguir. A mora legislativa, ou seja, a demora legislativa em questão, já foi por diversas vezes declarada na ordem constitucional brasileira, porque já teve vários mandados de injunção, né? Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar para si os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. Porque se o Supremo já mandou várias vezes o Legislativo legislar e o Legislativo não legislou, é mora do Legislativo, é omissão do Legislativo. Mas se o Supremo também só vê essa omissão e não faz nada, porque é o seguinte, o Supremo não pode ir lá e obrigar o Legislativo a legislar. Independência e harmonia entre os poderes. Mas se ele não resolve o problema, é uma omissão judicial também. É isso que o dispositivo está dizendo, tá? Considerada, continuando aqui, a omissão legislativa alegada na espécie seria o caso de se acolher a pretensão tão somente no sentido de que se aplique a Lei 7.783 de 89, enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis. Artigo 37.7. Em razão dos imperativos da continuidade do serviço público, olha só. Contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância, regime de greve mais severo em razão de tratar-se de serviços... Opa, ficou muito juntinho aqui. Ou atividades essenciais. Por exemplo, a atividade policial entrou na interpretação do Supremo como serviços ou atividades essenciais, tá bom? Atividade policial, mesmo sendo de polícia civil, de polícia federal, que é uma polícia civil, ela é vedada, tá? Já eu vou te mostrar. Nos termos do regime fixado pelos artigos 9º e 11 da Lei 7.783. Então, aqui ele está dizendo, o Supremo está dizendo que ele deve se aplicar a lei de greve do seletista, certo? Mas que às vezes pode ser aplicada a vedação do direito de greve, um rigor mais severo, né? E aí eu trouxe... Essa aqui é uma jurisprudência, mandado de injunção, tá aqui, olha, 708, tá? Essa aqui é uma jurisprudência. Essas duas páginas é da mesma jurisprudência. Agora eu vou mostrar uma outra.
Vamos lá. O exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, tá bom? Esse é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, entende o seguinte: servidor público militar é vedada a greve pela Constituição. Servidor público civil, a Constituição permite a greve, mas manda que seja feita uma lei específica. Essa lei específica não existe. Então, o Supremo mandou que se usasse a Lei 7.783, que é a lei que rege o trabalhador seletista. Só que para servidores públicos da segurança, civis da segurança pública, então inclui não só a Polícia Civil, mas Polícia Federal, que é civil, Polícia Rodoviária Federal, que é civil, Polícia Ferroviária Federal, que é civil, polícias penais, ok? Federal, estadual, distrital, que é civil, tá? Então tá aqui, olha, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente com a área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria, mas é vedada a greve, tá? Isso aqui é um tema de repercussão geral, tema 541, ou seja, é aplicado para todas as outras demandas judiciais que discutam essa matéria, tá bom? Então, pronto, já falei, agora vamos mudar aqui, dentro do mesmo assunto, mudar de assunto. Lembra que a gente falou do parágrafo 2º, que são os direitos e garantias fundamentais os decorrentes do regime que o Brasil adota, dos princípios e dos tratados? Agora a gente vai fazer uma abordagem sobre os tratados internacionais e qual é o status dele dentro do nosso direito constitucional. Está aqui, olha. Qual a posição jurídica dos tratados internacionais em relação à Constituição de 88? Então, quanto à posição jurídica dos tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro, temos 3 situações, ok? Possíveis, segundo o entendimento do Supremo. Primeira delas, tratado internacional não dispor sobre direitos humanos. Após a ratificação ordinária do Congresso Nacional, terá status de lei ordinária. Tá bom? É, por exemplo, um tratado sobre comércio exterior. Não fala sobre direitos humanos, foi ratificado no Congresso, tem status de lei ordinária, tá? Agora, segundo, tratado internacional sobre direitos humanos, sob DH, sobre direitos humanos, ratificado pelo Congresso Nacional pela via ordinária. Ele terá status de norma supralegal. Isso é um entendimento que o Supremo Tribunal Federal deu, tá? Então, ele está acima das leis, mas ele não está no mesmo nível da Constituição. Ele está no nível intermediário, ok? Acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. E aí tem um terceiro status. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, então é sobre DH, Direitos Humanos, ratificado pelo Congresso, conforme, olha aí, a ratificação é conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. O que diz o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição? Ele diz que tratados sobre direitos humanos poderão ter status de emenda se forem votados, na hora da ratificação, pela mesma votação das emendas, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, e em cada turno de votação será aprovado por 3/5 dos votos dos membros. É o que eu anotei aqui para você, olha. 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e aprovação por 3/5 dos membros em cada turno. Terá status de quê? Status de emenda constitucional, sem necessariamente incorporar o texto constitucional. Não precisa fazer parte do texto constitucional. Então, você tem um status de tratado internacional tendo status de lei ordinária, tratado internacional tendo status de norma supralegal, acima das leis, mais abaixo da Constituição, e o tratado internacional tendo status de emenda, ok? Desde que atenda ao comando do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Vamos lá? Aí eu trago os exemplos para você.
Como exemplo de tratado sobre direitos humanos, com status de norma supralegal, temos a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, do ano de 1992. Eu disse a você na aula passada que eu ia voltar a falar do Pacto de São José da Costa Rica. Vou falar agora e vou falar depois de novo, tá? Presta atenção. Então, esse aqui tem status de norma... Bem aqui. Ele tem status de norma supralegal. Como exemplo de tratado sobre direitos humanos com status de emenda, por ora o único exemplo, temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinado em 30 de março de 2007, em Nova York, e ratificado através de Decreto Legislativo 186 de 2008. 2 exemplos aqui para você, tá bom? Agora, a pergunta sobre os destinatários do artigo 5º. Quem são os destinatários do artigo 5º, ok? Vamos lá. Isso aqui a gente está no caput do artigo 5º, tá? Artigo 5º, caput. Quem são os destinatários do artigo 5º? Brasileiro nato, brasileiro naturalizado, estrangeiro e pessoa jurídica. Esses aqui estão explícitos no caput do artigo 5º e a pessoa jurídica está no corpo do artigo 5º, tá bom? Então, questão de prova, isso cai muito, tá? Quem são os destinatários do artigo 5º? Brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro e pessoa jurídica, tá? E eu faço umas perguntinhas aqui para você, olha. Pessoas jurídicas brasileiras possuem direitos individuais a serem observados pelo Estado brasileiro? Sim. Pessoa jurídica, por exemplo, tem direito à imagem, à reputação, certo? A indenização por danos morais, indenização por... Isso que cai em prova por dano moral. Karina, dano moral para pessoa jurídica? Sim, senhor. Sim, senhora. Imagine uma matéria que seja um escândalo em relação a uma pessoa jurídica, que difame uma pessoa jurídica, não difamação no sentido da conduta típica penal, mas manche a fama daquela empresa, né? E aquela empresa sofra danos. As ações da empresa caíram na Bolsa de Valores, a empresa diminuiu as suas vendas, enfim. Cabe sim indenização por danos morais à pessoa jurídica, certo? E a pessoa jurídica tem direitos e deveres. Aqui eu coloquei direitos, né? Mas vamos colocar um dever, porque aqui a pergunta é só sobre direitos. Possuem direitos? Mas vamos colocar aqui deveres? Deveres? Vamos lá. YouTube. Ok? YouTube é uma empresa. É uma empresa que atua no Brasil. Você assiste vídeos no YouTube? Né? Assiste, né? No Brasil, sim. Então, o YouTube tem deveres? Tem. Por exemplo, o YouTube tem que obedecer, proteger as crianças e adolescentes? Tem que respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, certo? Tem que obedecer ao Código Penal? Sim, a empresa tem que obedecer. Então, por exemplo, existe até... eu sei porque eu posto vídeos no YouTube, né? Então, tem um procedimento quando você vai postar os vídeos, dizendo se esse conteúdo é para criança ou não, certo? E aí eu tenho que me responsabilizar, marcando lá se o conteúdo é para criança ou se não é conteúdo infantil. E se eu, por um acaso, informar de maneira errada, além do YouTube depois ter que... Ele tem um crivo, né? Ele tem um crivo. Mas se ele não percebe esse crivo, além dele ter que retirar o vídeo ou até ser processado, certo? Eu também posso ser processada. Há uma corresponsabilidade, ok? Facebook, YouTube, Instagram, todas essas empresas, elas são empresas que atuam no Brasil. Não quero saber se a sede delas é lá fora. Se elas atuam no Brasil, elas têm que obedecer. Elas têm direitos e deveres na ordem constitucional brasileira, tá bom? Vamos seguir. Estrangeiros residentes no país têm garantidos outros direitos além dos previstos no artigo 5º da atual Constituição? Sim, certo? Até porque os direitos e garantias fundamentais estão só no artigo 5º? Eu pergunto a você. Não, não é? Karina, coloca um exemplo aqui. Vamos lá. Estrangeiro pode fazer concurso público. Tá?
nos termos da lei. A Constituição assegura, mas ele não pode fazer qualquer concurso público para qualquer cargo, tá? Mas estrangeiros residentes no país têm garantidos outros direitos além dos previstos no artigo 5º. Ele é destinatário do artigo 5º e de outros dispositivos da Constituição, tá bom? Estrangeiros não residentes no país podem ter algum direito fundamental assegurado na Constituição brasileira? Sim. Quer me dar um exemplo? Um exemplo tranquilíssimo. Liberdade de locomoção. Olha só, tem até uma questão de prova que já caiu, contava assim, era um estrangeiro, eu posso errar aqui os detalhes, tá? Era como se ele saísse dos Estados Unidos para a Argentina, América do Norte, para o finalzinho da América do Sul, e ele tinha que fazer uma conexão no Brasil, no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. E aí ele estava lá passando algumas horas no aeroporto do Galeão para pegar o outro avião para ir para a Argentina, e ele foi confundido por um agente da Polícia Federal com um traficante procurado internacionalmente. E ele foi preso sem que lhe dessem direito de apresentar documentação, tentar se explicar. Foi preso com uma situação de abuso de autoridade. A história contava isso, né? Aí, dessa história, tinha duas questões que você tinha que responder. Se ele tinha liberdade de locomoção, se ele poderia ajuizar um habeas corpus, se ele poderia ser impetrante no habeas corpus. A resposta é sim. Ele não era residente no país. Ele estava em trânsito, ele estava fazendo uma conexão no aeroporto brasileiro. Inclusive, a questão dizia que ele nem gostava do Brasil e que ele não pretendia passar por aqui, mas que pelo plano de voo, né, pelas conexões, ele teve que passar por aqui, né? Então, ele tem direito a ajuizar um habeas corpus? Tem. Ele pode ser impetrante no habeas corpus? Pode. Aí ainda perguntava assim, ele tem direito à defensoria pública? Já que aí contava que ele também não tinha dinheiro, ele tem direito à defensoria pública? Tem. Ele é destinatário do artigo 5º? É, mesmo não morando no Brasil, tá bom? Então, a segunda pergunta. Estrangeiros não residentes no país podem ter algum direito fundamental assegurado pela Constituição brasileira? Sim, exemplo, liberdade de locomoção, tá? E aí, a gente chega no caput do artigo 5º, esse é o último ponto desse nosso bloco da nossa aula. A gente vai só dar uma analisada aqui para a gente fechar, porque a gente já começou a analisar isso aqui, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Esse pedaço aqui é uma homenagem ao texto da Revolução Francesa. Espera aí, deixa eu anotar aqui. Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão dizia assim, todos nascem livres e iguais. Aí isso aqui é uma tradução adaptada, né? Não é todos nascem livres e iguais, mas todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí eu te pergunto, será que a leitura, porque o texto da Revolução Francesa é 1789, é final do século XVIII. A leitura que a gente faz hoje, no século XXI, na nossa Constituição, é todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Sem distinção? Não, né? A gente faz distinções de várias naturezas para que a gente possa promover o que a gente chama de igualdade material. Então, quando a gente tem esse texto aqui, é uma homenagem à Revolução Francesa, ok? Tá? Revolução Francesa, homenagem. Mas a gente já está no século XXI, a gente não está no século XVIII. Então, daqui a gente tira duas ideias. A igualdade formal, que é o que está literalmente escrito aqui, mas a gente evoluiu, certo? Para a igualdade material. É por isso que dentro da própria Constituição a gente tem distinções, sim. A gestante tem uma licença gestante maior que a licença paternidade. A gente tem, por exemplo, o menor sendo inimputável na própria Constituição, quando a gente fala da ordem social, que a gente fala de família, criança, adolescente e idoso, está lá a criança, o menor de idade, a criança e o adolescente,
O menor de 18 anos, ele é inimputável penalmente, e isso não está só no Código Penal, isso está na Constituição. É tratar diferente o diferente. Ele não tem maturidade ainda, apesar de, sim, às vezes, menores serem bem agressivos, ok? Eles não têm a maturidade de um adulto. Então, o tratamento legal é dado diferente. Não é dado pelo Código Penal, é dado pelo ECA, ok? Queira a gente, goste a gente ou não, certo? Então, a gente vai saber que esse todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É uma homenagem ao texto francês, mas que a gente já saiu da igualdade formal, que era a igualdade, a ideia de igualdade do século XVIII, e a gente já está no século XXI, em que olha a igualdade material. O Estado continua declarando que todo mundo é igual, mas ele promove o tratamento desigual quando ele precisa equiparar, quando ele precisa promover a igualdade de resultados ou igualdade material, tá? Aí vamos lá. Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Esses aqui são os destinatários, ok? Que a gente acabou de ver. Destinatários. Eu só deixei o caput do artigo 5º aqui para a gente poder finalizar esse raciocínio. Então, os destinatários do artigo 5º são brasileiros natos e naturalizados, estrangeiros, só que a gente acrescentou a pessoa jurídica porque ela está no corpo do artigo 5º. Ela não está explícita aqui no caput, mas ela está no corpo do artigo 5º. Então, eu vou colocar aqui, destinatários brasileiros, natos, naturalizados, estrangeiros e pessoa jurídica. Ok, tá? São os destinatários. Aí, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de 5 direitos: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, que eu até já explorei um pouquinho aqui para você, ó, tá? Direito à segurança e direito à propriedade. Nos termos seguintes. E aí a gente começa, já no próximo bloco, a trabalhar os incisos, ok? Então, a gente entende que esses 5 direitos, vida, liberdade, igualdade, segurança, deixa eu abrir aqui, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, são direitos que se desdobram em outros direitos. Porque quando eu falo de vida, vida é um direito explícito no caput do artigo 5º, protegido? Sim, mas quando eu falo de vida, eu falo de integridade moral, eu falo dos aspectos psicológicos da vida, eu falo do aspecto físico da vida, de saneamento básico, de saúde, eu vou desdobrando, certo? Quando eu falo de liberdade, explícito no caput do artigo 5º, eu vou falar, por exemplo, de liberdade de locomoção, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão de pensamento, liberdade de expressão artística. Eu vou desdobrando as liberdades, ok? Quando eu falo de igualdade, explícito no caput do artigo 5º, eu falo de igualdade formal e material, sim. E aí essa igualdade ela vai ser igualdade nos concursos públicos, igualdade tributária, tratar desigual, por exemplo, segmentos sociais, cotas raciais para concurso, cotas raciais para ingresso na universidade, e aí entra quilombolas e indígenas, cotas socioeconômicas, certo? Jovens que vêm da escola pública, jovens que vêm de bairros mais periféricos, reconhecidamente mais pobres. Isso não só para universidades, mas também para concurso público. A gente tem, por exemplo, as isenções na taxa de inscrição para concurso público. Isso é uma forma de dar acessibilidade, de dar uma igualdade material. Porque, às vezes, por exemplo, uma inscrição de R$ 80 é muito para uma pessoa. E inscrições de R$ 200, né? Inscrições de R$ 250 é muito, certo? Às vezes aquela pessoa, R$ 250, ela compra praticamente a feira dela do mês inteiro, dependendo, né? Dependendo de quem seja economicamente falando, ok? Então, esses 5 direitos eles vão se desdobrar em outros direitos que nós vamos trabalhar, ok? Então, você vai clicar no próximo link que a gente tem um outro pedacinho, um outro tópico dessa nossa aula, tá bom? Então, eu espero você na outra aula. Clica aí. Tchau, tchau.